No Hora de Agir de hoje nós vamos conversar sobre a mobilidade nas cidades. Cidades onde nos concentramos há 6.000 anos para fazermos história, para fazermos civilização, para fazermos cultura. Cidades onde nós hoje nos concentramos com 55% das pessoas a viver nelas, segundo estimativas das Nações Unidas, e 68% será o número de pessoas que viverá nas cidades até 2050. Temos de descobrir uma nova forma de nas cidades nos deslocarmos do ponto A para o ponto B, numa nova mobilidade sustentável onde o carro já não seja rei. Carro onde as pessoas esperam 200 a 300 horas por ano em filas de trânsito, respirando gases tóxicos como o dióxido de azoto, que acabam por ser responsáveis pelas 7.000 milhões de mortes prematuras que acontecem todos os anos devido à poluição do ar. Cidades como Lisboa, em que 50% das viagens acabam por ser com carros com apenas uma pessoa, situação que pode ser melhorada com o avanço e com a atratividade do transporte público. A nova mobilidade é o tema para mais uma Hora de Agir. A população mundial triplicou desde 1950. Atualmente, mais de 55% da população mundial vive em áreas urbanas e a expectativa é que se concentrem nas cidades 70% das pessoas do mundo. Tornar cidades mais humanas, mais verdes e mais sustentáveis é o desafio das próximas décadas, onde será necessário alterar cidades que no século XX foram desenhadas para carros e que agora precisam de ser desenhadas para as pessoas, com transportes públicos mais seguros, mais disponíveis e mais confortáveis, com zonas cicláveis, pedonais e espaços onde as pessoas se possam encontrar. Cidades que necessitarão de uma nova logística, cadeias de fornecimento e armazenamento e, sobretudo, encontrar uma forma de se adaptarem às alterações climáticas que terão cada vez mais ondas de calor a contrastar com o risco de inundações cada vez mais frequentes. Uma economia digital e o teletrabalho poderão atrair pessoas para zonas de menor densidade, onde o mundo pulsa ao ritmo mais lento, o ritmo do mundo natural, em regiões onde as pessoas procurarão mais saúde e qualidade de vida. Mas a adaptação também vai trazer o mundo natural para o meio urbano, plantando árvores, trazendo a sustentabilidade para a gestão da água, para as escolhas dos materiais no espaço urbano e para a produção de energia a partir de fontes renováveis nas coberturas em edifícios que atingirão níveis elevados de eficiência hídrica e eficiência energética. E assim será o futuro. Um novo desenho urbano em cidades mais humanas, mais espaços verdes, mais hortas urbanas, melhor logística, com novos sistemas públicos de transporte e uma nova mobilidade sustentável. Uma transformação que já começou em muitas cidades. E para conversar sobre este tema eu tenho comigo Lídia Terra e Anita Pinto, município de Lolé e município de Guimarães. Lídia, como é que Lolé está a fazer este avanço para a mobilidade sustentável? Lolé integrou agora este paradigma da mobilidade sustentável no que é o seu desígnio já da ação climática. Nós temos aprovado um plano municipal de ação climática que previa também o desenvolvimento de um plano de mobilidade urbana sustentável. Encontramos nesse plano uma oportunidade para uma mobilidade mais conectada, mais integrada. Estamos a estudar a cidade desse ponto de vista. Neste momento, para além do plano de mobilidade que se encontra em curso, temos já uma série de iniciativas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos, relacionadas com quilómetros de ciclovia que têm vindo a aparecer, também para acompanhar o que é a mobilidade elétrica, que tem que ser acompanhada e dar resposta, ampliamos os parques de carregamento de veículos elétricos. Portanto, têm sido estas medidas que têm vindo a ser implementadas no território. Anita, há esta ideia do carro. O carro é muito confortável, nós pegamos nele a qualquer hora e vamos à hora que queremos e não temos que estar aqui a fazer muito planeamento e nós humanos gostamos de conforto. O carro está a 92% ou 93% do tempo parado. A frequência do transporte público, a atratividade, pode ser uma solução para as pessoas saírem de casa e verem que têm uma solução para irem para o sítio que querem? O desafio é muito difícil de conseguir que o transporte
público, transporte coletivo, dê a mesma resposta de liberdade que dá o transporte individual. Efetivamente, ainda é preciso uma aposta muito grande no transporte público para garantir que temos transporte público em todo o território, com as frequências necessárias às pendularidades de cada um dos habitantes, porque todos nós temos ritmos diferentes de dia e de noite, temos horários desfasados. Para as pessoas não sentirem que é lá a cidade, e como é que eu volto para casa? E se preciso do carro para... As pessoas têm que estar seguras do transporte que lhes é providenciado. Nunca podem ter em questão se vão ou não ter transporte para casa. Isso tem que ser uma condição garante. Eu preciso saber que a rede é regular, que não há atrasos, que há uma frequência muito próxima, que se eu perder o primeiro, no segundo tenho essa garantia, e só assim é que nós conseguimos chegar à população e fazer essa transição modal do transporte individual para o transporte coletivo. Sabemos que nunca será uma transferência direta e total, absoluta. Haverá sempre movimentos que serão garantidos pelo transporte individual. Aqui a missão é fazer efetivamente que a taxa modal do transporte individual diminua significativamente, que deixemos de ter os carros a ocupar o espaço público, que é tão escasso, porque efetivamente quando tirarmos o transporte individual deste espaço, libertamos espaço para as pessoas conviverem, para o espaço social. E esta perspectiva multimunicipal é muito importante. E nós fomos conversar com Nuno Martinho, que é secretário executivo da CIM Viseu Dom Lafões, e conhecer este projeto. O Serviço de Transporte Ir e Vir da Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões é um serviço de transporte que é complementar à carreira pública do nosso território. Trata-se hoje claramente de um verdadeiro projeto de coesão social, de coesão territorial, que veio resolver os problemas de mobilidade que tínhamos no nosso território, em franjas do nosso território, dos 14 municípios, em zonas de menor densidade populacional, onde havia uma dificuldade de acesso destas pessoas ao transporte público. Passado todos estes anos, o Serviço de Transporte Flexível Ir e Vir já transportou mais de 50 mil passageiros nos 14 municípios e é grande o grau de satisfação das pessoas na utilização deste serviço para coisas tão básicas como ir ao médico de família, ir a um centro de saúde, ir à Câmara Municipal, ir a uma farmácia, ir às compras e, portanto, este projeto hoje tem uma grande capilaridade na sua intervenção no território e um grande sucesso. Lídia, a intermodalidade pode ser uma solução neste novo sistema? Nós chegarmos, por exemplo, de comboio a determinado lugar, ou chegarmos a determinada cidade e termos parques dissuasores para depois aderirmos à oferta de transporte público. Neste momento, estas estações intermodais, Porto investiu muitos milhões de euros para ter o terminal intermodal de Campanhã. Existem outros terminais intermodais, como em Lisboa, na Estação de Oriente, mas há ainda aqui um caminho a ser percorrido nos municípios de menor densidade. Que tipo de soluções aqui podem ser encontradas? A intermodalidade é um desafio. Portanto, nós, por exemplo, neste percurso que estamos a fazer do desenvolvimento do Plano Municipal de Sustentabilidade ao nível urbano, ele também está a ser desenvolvido ao mesmo tempo, por exemplo, no município de Faro, e os dois planos constituem já um nó interurbano. Portanto, estes dois planos estão a ser realizados, mas já têm esse sentido de se estudarem soluções para pelo menos estes dois territórios, que são também a centralidade do Algarve, constituírem essa intermodalidade e haver estudos que permitam que esta relação entre os territórios não se sinta que existam limites, que é isso que é necessário. Isto não é um assunto que tenha que ser tratado apenas ao nível do município, tem que haver um diálogo multimunicipal. Exatamente, não há limites administrativos quando as pessoas querem passar de um lado para o outro. Não há fronteiras, não há fronteiras, exatamente. Anitta, em Guimarães, que tipo de investimentos é que tiveram que fazer nesta área? Sabemos que, ou é conhecido que Guimarães investiu muito nos autocarros elétricos, que é muito positivo, que deixam de poluir o centro da cidade e os locais por onde andam, mas que outros exemplos é que poderá partilhar connosco?
Do ponto de vista do transporte coletivo, transporte público, efetivamente há essa premissa de garantir um bom serviço e efetivamente cada vez ser mais descarbonizado. Nós temos a operação municipal, o operador municipal, que efetivamente já conseguiu implementar uma frota 100% elétrica na concessão. Nós temos também o transporte público flexível, ou um transporte a pedido, que também é prestado por uma empresa municipal, que também os veículos também já são 100% elétricos. Portanto, há aqui esta premissa desta garantia de que o transporte coletivo tem esta tendência de ser neutro em carbono. E depois temos as outras infraestruturas que também têm já essa condição, por exemplo, não diretamente relacionada com o transporte, mas sendo muito transversal. Por exemplo, temos da parte da construção urbana já essas premissas, temos uma academia de ginástica que é neutra em carbono, os próprios edifícios já têm esta intenção em si da neutralidade carbónica, e depois é o próprio ecossistema vivo da cidade a funcionar, que vai de setores tão transversais como a iluminação pública aos materiais de construção. Lídia, na cidade nasceram alguns conceitos, por exemplo, a cidade de 15 minutos, para nós podermos ter uma série de serviços em que nos podemos deslocar muito rapidamente, sem estarmos a atravessar a cidade. Esse conceito é possível também desenvolver em municípios mais pequenos, ou é algo apenas destinado a grandes cidades? Não, é possível. Aliás, nós já estudamos esse conceito, e uma das questões que eu acho que está muito associada à mobilidade sustentável e que ainda não tocamos é chegar às pessoas. Haver uma sensibilização mesmo muito forte e uma comunicação de como estas coisas funcionam, a capacidade de integrar num sistema, porque o sistema de mobilidade é um sistema de conectividade, como falaram agora, de energia, relacionado com água, relacionado com soluções baseadas na natureza. Tudo tem que ser aprazível para que o sistema realmente funcione. Portanto, eu acho que é por aí. Esse sistema dos 15 minutos, dos 30, há vários sistemas relacionados com a mobilidade. Sim, pode funcionar numa cidade grande, mas pode, claro, funcionar também numa cidade com outra... Aquilo que estás a referir é que a cidade tem que ser um organismo vivo, holístico, onde esteja presente muitas variáveis. E em muitas cidades nós não pensamos, por exemplo, os espaços de encontros, os parques verdes, a forma como nós nos podemos encontrar dentro da cidade. Há uma nova tendência para valorizar essa construção desses espaços de encontro e essa forma de nós chegarmos a eles não respirando toda a poluição que habitualmente respiramos. Há uma nova tendência. Eu julgo que o processo até da pandemia Covid que nós passamos nos permitiu vivenciar mais o espaço desse ponto de vista, e eu acho que a tendência vai ser essa, as pessoas quererem esses espaços de encontro e também valorizarem realmente que precisamos todos juntos de os trabalhar, e o contributo de cada um pode também passar pela questão, por exemplo, do transporte. E sobre a cidade de 15 minutos, nós fomos falar também com Adriano Sousa, que é especialista em mobilidade urbana e esteve muito envolvido na construção de Vila Real como cidade de 15 minutos. O conceito da cidade de 15 minutos surgiu na década de 90, através de Carlos Moreno. E o objetivo principal é reduzir o número de viagens em automóvel e tentar oferecer às pessoas o maior número de equipamentos, ou seja, o máximo de funções urbanas que as cidades comportam. É necessário nós trabalharmos a questão do planeamento urbano e integrarmos as políticas de planeamento urbano com outras políticas mais de caráter setorial, como são as políticas de mobilidade, as políticas de transporte, as políticas de habitação, por forma a que de facto possamos ter aquilo que é o essencial para uma cidade dos 15 minutos, que é uma cidade policêntrica, é uma cidade multifuncional, é uma cidade compacta e é uma cidade densa. São estas quatro características que devem informar, digamos, a cidade dos 15 minutos. Enquanto as políticas do século XX, o automóvel foi o rei,
as políticas de mobilidade urbana e de transportes no século XXI, nós devemos eleger o peão como aquela pessoa que tem mais prioridade relativamente aos restantes utilizadores da cidade. Por exemplo, em Pontevedra, que os carros não são proibidos na cidade, as pessoas sabem que têm que ir com o carro para colocarem na garagem e têm que ir a uma velocidade, eles limitaram a velocidade a 10 ou 30 km por hora, deixou de haver vítimas mortais por atropelamento, é fantástico. O problema muitas vezes é que as pessoas não têm uma oferta que lhes possa substituir o carro. E foi isso que, de certa forma, esse cuidado que vocês tiveram em Guimarães, que fez com que vocês sejam agora a capital verde europeia, não é? Entre todos os municípios da Europa, depois de muitos anos e de muita tentativa, foram subindo quinto, terceiro e depois de muito investimento também. Certo. Investimento humano, mas principalmente investimento na sociedade, na comunidade. Guimarães será agora em 2026 capital verde europeia e o reconhecimento foi o caminho para cá chegarmos. Foram muitos anos, vocês? Foram muitos anos, foram 3 candidaturas, foram mais de 10 anos a construir este caminho, mas o reflexo que fica, efetivamente, é este reconhecimento do contacto com a comunidade, as boas práticas, de chamar a comunidade ao processo de decisão, ou seja, não estarem aliadas desta iniciativa, destes processos, porque efetivamente nós o que precisamos mesmo é de comunicar as ações, os diagnósticos estão feitos e as propostas também estão em cima da mesa, mas agora é preciso construí-las e essa parte é o reconhecimento do trabalho feito, é esse trabalho com a comunidade. Lídia, apesar deste conforto que as pessoas têm em escolher aquilo que é mais confortável, há um impacto destas ações de sensibilização, por exemplo, o Dia Europeu Sem Carros, a Semana da Mobilidade, é um tipo de intervenção que toca no coração das pessoas e que é capaz de mudar o hábito? Sim, eu acho que isso já acontece. Nós temos a Semana Europeia da Mobilidade, que até integramos numa feira maior, que acontece também no Conselho, que é a Feira de Ambiente e Veganismo do Algarve, e as pessoas já sabem que naquela altura do ano vai acontecer, e naquele espaço. O que acontece nesse espaço é que os lugares que estão afetos ao automóvel, eles são designados para outro tipo de atividades. Há uma iniciativa que é o Parking Day, que ocupa o teu lugar na cidade, e as pessoas compreendem efetivamente que o lugar do carro podia ter outra funcionalidade tão mais interessante e que podia haver o tal usufruto do espaço com mais qualidade. Obrigado, Lídia, obrigado, Anita, por terem estado em mais uma Hora de Agir. Uma década decisiva, uma década em que precisamos transformar as cidades e precisamos de transformar a forma como nos movemos do ponto A para o ponto B. A nova mobilidade sustentável, a mobilidade do futuro onde o carro já não será rei, onde teremos parques dissuasores à entrada das cidades, onde existirá um transporte público que será atrativo, seguro, confortável e frequente. Um transporte que poderá ser utilizado pelas pessoas para poderem se encontrar. Também numa cidade onde haverá novos espaços de encontro, cidades onde possamos andar a pé, onde possamos viver a natureza, cidades com a natureza dentro. É assim que construímos a década da sustentabilidade, é assim que avançamos na preservação do nosso modo de vida. Hora de Agir, um abraço amigo e até para a semana.